Impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Estamos de volta, retomamos aqui em 2025 com as gravações, com os nossos convidados e hoje estamos aqui com Elisa Steca. Boa tarde, tudo bem? Oi, Tiago, boa tarde, tudo bem? Tudo bem para quem está vendo a gente? Muito obrigada por esse convite. Nós que agradecemos aqui a sua presença, essa conversa, esse bate-papo, né? Nesse espaço que nós criamos, que é um espaço para a gente ter essa abertura, de falar de questões mais técnicas do ESG, de ações práticas que contribuem com toda essa questão e também poder falar numa conversa mais informal, né? Então seja bem-vinda e eu vou apresentando agora o programa, mas peço para você se apresentar para o nosso público, né? Fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Elisa Steca, eu sou artista, escritora, designer, empresária, mãe, amiga. Eu sou um ser humano bem contemporâneo, no sentido de que eu exerço muitos papéis sociais e muitas funções. Então, o meu objetivo é conseguir dar conta de todas essas funções, exercendo, trocando a capa da Mulher Maravilha a cada uma dessas funções, de tal maneira que eu dê conta sem perder a minha saúde mental. Então, hoje eu vim aqui falar contar um pouquinho do meu percurso, né, fazer o meu relato, falar da minha jornada pessoal, como eu sustento as minhas posições na vida. Então, agradeço muito por esse espaço que a gente vai ter para uma conversa boa. Que legal, muito legal. E aí, dentro de toda essa jornada que você colocou, que são muitas coisas, né? Você passou por algumas transições, foi isso? Bom, falando da minha vida, meu percurso profissional, ele é um percurso bem atípico, porque ele é cheio de reviravoltas e de coisas complementares, né? Porque eu acredito que a gente vive contemporaneamente uma sorte de poder complementar e exercer várias coisas sem necessariamente ter que abrir mão 100%. Então, eu acho que é muito legal a gente viver sobre um equilíbrio de funções. Eu acho isso uma oportunidade que a gente tem, sobretudo sendo mulher, né? Que existem algumas funções sociais da mulher que são mais presentes, mas que contemporaneamente a gente também deu conta e colocou todas elas num lugar de muita alegria, de muita felicidade e realização pessoal. Eu venho das artes plásticas, me formei em artes plásticas, depois fui trabalhar com moda, trabalhei com moda há muito tempo, depois fui trabalhar com design de joalheria, design de objeto, depois eu retomei o meu viés plástico e sempre escrevi muito. E eu passei por um momento dramático na minha vida, foi uma separação muito violenta. Eu também deixei vários hábitos para trás, de consumir substâncias, e eu comecei a escrever sobre isso. Mas aí a gente teve o advento das redes sociais, do Facebook. E eu comecei a escrever um livro muito triste sobre todas essas dores que eu tinha vivido no meu processo, e eu comecei a ficar um pouco de bode de escrever sobre esses momentos de transformação, sobre esse viés. E comecei a postar no Facebook os meus pensamentos do dia e as minhas imagens curtas, porque quando o Facebook nasceu, eu acho que ele foi revolucionário, porque ele tinha uma dinâmica linda, que era a pergunta: no que você está pensando, e em seguida compartilhar. Né? Esse compartilhar de pensamentos tão rico, que proporcionou que tantas pessoas se reencontrassem, e um encontro realmente social tão maravilhoso, abriu outras portas para a minha maneira de me comunicar. E eu conheci o Paulo Tadeu, editor da Matrix, nessa época, e eu falei assim: olha, eu não quero mais publicar aquele livro tristonho sobre perdas e dores de separação, eu quero fazer um compartilhar de experiências mais ágil, mais curto, com imagem que vale 1000 palavras. E aí aproveitei para fazer uma retomada do meu trabalho plástico, que foi o meu primeiro livro, esse daqui. Hoje é o Dia Mais Feliz da Sua Vida. Hoje é o Dia Mais Feliz da Sua Vida é um manual de malhação prática
para quem quer fazer um processo de mudança na vida. São 31 dias, 31 pensamentos meus ou pensados por mim de outras pessoas e 31 trabalhos meus ilustrando. E ele é dividido assim, ele tem os 10 primeiros dias, eles são dias de pensar, silenciar, depois você tem os 10 segundos dias de estratégia, ver com quem você vai contar, depois os 10 terceiros dias são dias de ação, depois os 10 quartos dias são dias de análise. Enfim, ele é um processo completo de ESG aplicado à vida prática. E aí aconteceram 1000 coisas. Eu fui muito bem aceita, as pessoas diziam, nossa, você mudou a minha vida, tudo que eu precisava ouvir hoje era isso. E eu vi que ali existia um filão do meu trabalho e de tudo aquilo que eu vivi, realmente fazer diferença nas vidas das pessoas. Logo em seguida, esse livro esgotou rapidamente, eu fiz uma segunda edição desse livro. A editora tem um formato que é esse formato de caixinha. Eu acabei fazendo um oráculo, que é tudo isso que eu te disse do processo de transformação, só que em cartas. E tive tanto sucesso com isso tudo, ganhei um prêmio para fazer um relato de carreira dessa minha, foi um PROAC, e eu fiz um outro livro. E, finalmente, vendo que eu sou uma autora publicada, que já vendi mais do que 25 mil exemplares dos meus livros, eu fui convidada para fazer um outro oráculo. E eu pensei que a gente deveria falar sobre algum tema que tivesse muito relevante na vida das pessoas. E eu li uma matéria que dizia que o número de internações em jovens por transtornos de ansiedade nos últimos 3 anos tinha crescido 300%. Então, eu comecei a ver de onde viria essa ansiedade toda, né? E eu comecei a perceber que existia uma ânsia de ser aceito, de fazer sucesso, do sentimento de vergonha ligado a não corresponder ao sucesso. Então, eu fiz esse oráculo do sucesso, que, na verdade, ele não é um manual de faça sucesso a qualquer custo, mas é um convite para que a gente volte ao sucesso e às nossas conquistas pessoais de uma forma mais tranquila e mais prazerosa dentro dos nossos parâmetros. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta agora relacionada ao público que você direcionou isso. O primeiro livro, porque na introdução você falou muito, né? Não é que você falou muito, você deu ênfase na sua apresentação em relação a essa questão da mulher, né? Que teve que trocar a capa, da Mulher Maravilha, em várias etapas. O livro, agora, do sucesso no oráculo, na verdade, você disse que é direcionado ao jovem. O primeiro livro é direcionado às mulheres ou não? Não, nenhum dos meus livros é direcionado a público específico. Tá? Inclusive, a cor rosa, por exemplo, que norteou meus 2 primeiros livros, ele foi um desafio para mim, porque eu não era uma pessoa do rosa. Do mesmo jeito que eu não era uma pessoa do azul e agora estou fazendo uma força para usar o azul. O rosa, que é uma cor muito ligada ao feminino, não quer dizer que é uma cor das mulheres, né? O meu livro, toda a minha obra, ela fala muito do feminino. O que é o feminino? O feminino são os atributos do feminino. O cuidar, o nutrir, não são atributos da mulher, são atributos do feminino que existem em homens e mulheres, em toda a sociedade. São atributos femininos. Eu não tenho nenhum público específico com as minhas obras. Eu acho que é por isso que elas atingiram esses números. Elas são obras muito... Eu sou uma pessoa extremamente sinestésica e muito intuitiva. Eu não sou uma pessoa racional. Então, a minha obra é muito focada nas minhas impressões. Eu digo que eu sou uma artista impressionista, porque eu gosto de trabalhar com as minhas impressões do mundo. Olha, é até engraçado, porque você, só na sua introdução, com tudo que você fez, com as suas obras, né, daria pra gente gravar aqui 10 episódios do podcast. E aí você fala assim, eu não sou uma pessoa muito racional, e a gente fala, não, é muito racional. Mas... há controvérsias, né? Diz que sim, diz que não. Eu tô com uma curiosidade, tá? Nós temos, então, no teu trabalho, você falou depois do sucesso e falou
da crise de ansiedade atingindo muitos jovens, você falou do papel da mulher. Mas você tem feedback, as pessoas te dão um feedback, os leitores? Eles te procuram numa rede social? Ou você já teve em algum lançamento ou algum contato que as pessoas podem trocar essa ideia com você? Tiago, é até emocionante. É até emocionante porque é um alcance que eu não sabia que eu teria. Tem uma amiga que fala que os meus livros, eles não são livros, eles são personal ombro, porque eles sempre vão ter uma palavra para você. Porque ele não é, ele tem esses atributos do feminino, mas ele não é um livro mulherzinha. Tem hora que ele é duro, né? Porque é infantil a gente achar que acolhimento é sempre passar a mão, né? Tem horas que você tem que empurrar o bebê do ninho, alguma coisa assim. Mas sempre, principalmente no meu primeiro livro, no Hoje é o Dia Mais Feliz da Sua Vida, na primeira edição, que esgotou assim em 2 meses, todos os dias eu recebia de 2 a 3 feedbacks. As pessoas me mandavam cartas nas redes sociais, me paravam na rua para falar que o livro tinha feito diferença na vida delas. Então, eu acho que essa questão do relato, quando ele é um compartilhar de experiências verdadeiro, né? Que daí eu te digo que eu não sou racional, porque eu não fico racionalizando em cima das minhas emoções, eu sou muito verdadeira e sou muito da ação. Aí você comunica, né? É Quiron, que é o novo planeta e que é o curador ferido. Então, eu estou compartilhando a minha experiência, não estou querendo empurrar uma verdade de cima para baixo, não estou citando outra pessoa, estou apenas, não quero te convencer de nada, não estou lutando por nenhuma verdade, eu estou apenas compartilhando a minha experiência. Isso toca as pessoas, toca mesmo, e eu tenho feedbacks maravilhosos, tanto do meu trabalho escrito, dos meus livros, quanto também do meu trabalho plástico, né? As pessoas falam, nossa, mas que maravilha, eu fico pensando nisso, naquilo outro, na retórica por trás, isso me faz bem, ou isso me incomoda. Então, chega a ser emocionante. Muito legal. Agora, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso social do ESG. Porque tem tudo a ver com o social do ESG, essa preocupação sobre a saúde mental do seu colaborador, como ele está. É muito ultrapassado aquela coisa do, deixa a sua vida pessoal em casa. Tem uma coisa tão interessante que eles foram ver a segurança do trabalho, né, que é da área social do ESG. Muita gente acha que porque a governança pode ser um grande guarda-chuva, tudo está nela, e não está. Então, a segurança do trabalho está no social do ESG. E eles começaram a ver a questão dos acidentes. E descobriram que para cada acidente de trabalho, tinham 200 quase acidentes. Então, num dia ele subiu na escada, ele esqueceu de prender o gancho, mas ele não caiu. No outro dia ele esqueceu o capacete, mas não caiu nada na cabeça dele. E aí, culminava no acidente. Quando chegava no acidente, eles descobriram que um percentual enorme era motivado por uma situação off-job. Ou seja, ele trouxe um problema de casa, não estava bem emocionalmente, se distraiu e cometeu um erro e sofreu um acidente. Ou ele estava nervoso porque ele brigou no trânsito, ou ele teve um outro tipo de problema financeiro. E aí o social ele vai buscar, né, trabalhar com os colaboradores dentro da empresa essas questões. E aí eu pergunto, você sente que as pessoas quando elas te procuram para dar um feedback, ou quando elas buscam no seu livro, no seu oráculo, elas já demonstram que elas não tiveram esse cuidado da empresa, não tiveram esse atendimento, não tiveram esse acompanhamento? Bom, a minha mãe sempre dizia, né, que as pessoas precisam sentir um órgão mais sensível que elas têm no corpo, que é o bolso. Então, eu achei muito interessante, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, quando você falou da questão da circulação e do comércio dos bens. É muito importante você sentir no bolso que você tem que prestar atenção nessas coisas todas, né? Então, eu acredito que, como artista, eu tenho assim, quase que um papel social, que é de ter essas percepções e de comunicá-las, porque a gente tem um nível de percepção diferente. Você está falando, por exemplo, da questão dos acidentes de trabalho. Basicamente, você estava falando que as pessoas não estavam ali, não estavam focadas no que elas estavam fazendo, porque elas estavam falando com a cabeça. A gente está vivendo um assédio de distrações
nunca visto antes. E a gente está tendo que cercear. Você está vendo a questão dos celulares nas escolas, por exemplo, né? Então, é uma coisa tão infantil, porque a gente acha que o prazer vai nos deixar felizes. E até a hora que você vê que o excesso de prazer está te deixando um pouco, né? O excesso de lazer das redes sociais e do celular, por exemplo, estão te tirando a sua qualidade de vida em vez de dar qualidade de vida para o seu trabalho. Eu sinto que, de alguma maneira, elas falam em todas as instâncias na vida das pessoas. Porque, sobretudo no Oráculo do Sucesso, que ele é mais voltado para essa questão da realização no âmbito do trabalho, né? Da profissão. Mas é que nem você disse, né? A profissão não é deixa a sua profissão de lado e entre em casa. Porque a profissão ela é uma instância do ser humano que é quando ele está trocando com a sociedade. Não é que as pessoas só trabalham para ganhar dinheiro. Elas estão exercendo ali o seu talento, ou tem idealmente querem se realizar como seres humanos, ou mesmo que seja só pelo dinheiro, esse dinheiro está servindo para a educação dos filhos. Quer dizer, buscar um viés de realização, de alegria, de prazer, eu acho que seria uma responsabilidade do empregador, sabe? Dá para as pessoas, empoderar as pessoas nesse sentido. O que você está fazendo é importantíssimo para a minha empresa, o que você está fazendo é importante para a sociedade, porque isso dá, além de dignificar o trabalho, você começa a criar um conceito de cidadania, da importância das pessoas. A gente estava falando antes sobre a questão do valor versus o preço. Como as pessoas estão sendo desvalorizadas, né? Porque elas são mais um número, porque elas são uma cifra, porque elas são uma massa, tudo o que elas têm é preço. Só que chega uma hora que a equação não dá mais certo, né? Porque a gente tem um limite do que a gente pode consumir, a gente tem um limite emocional do que se consegue se endividar. Então, eu acredito que essa valorização, essa prestar atenção nas coisas, essa consciência, esse cuidado, ele perpassa todas as instâncias de qualquer ser humano. Sim. Nós falamos muito sobre a questão da materialidade, aquilo que se materializa. Então, eu consigo identificar a materialidade de várias questões sociais, só que a materialidade ela tem um aspecto também que ela é dinâmica. Então, se nós estivéssemos gravando um programa de rádio em 1970, nós não estaríamos hoje, naquele momento, né, preocupados com a questão do aquecimento global. Se fosse na década de 90, nós provavelmente falaríamos não da camada de efeito estufa, mas falaríamos da camada de ozônio. E assim tudo vai se transformando. Mas a saúde mental, ela é tratada, né, em geral. Eu vou falar do nosso país, eu não acho que é tudo só no Brasil, mas eu vou falar do nosso país. Subestima-se. Então, a pessoa quebra uma perna, a gente sabe que tem que correr com ela para o hospital, vai fazer uma cirurgia, ou vai colocar um gesso, ou vai imobilizar, ou vai colocar uma bota ortopédica. Mas se a pessoa está com uma depressão, eles não encaram como saúde, né? Então, a pessoa tem que reagir, até um sentimento que transmite para a pessoa sentir até mais culpa daquilo que ela está sentindo. Então, no social, isso ainda é uma coisa muito nova e pouco explorada. Dentro dessa materialidade que a gente identifica, né, as empresas elas investiram muito na segurança do trabalho, investiram muito em uma outra questão, que era trabalhar a parte comportamental do ponto de vista da motivação. E aí eu te pergunto, as empresas já estão acordando? Por exemplo, se eu tenho um colaborador, vamos falar do relato. Para eu montar um trabalho de ESG, eu tenho que escutar os meus stakeholders. Então, eu vou perceber que as pessoas estão... O que é stakeholder? São toda a rede de colaboradores, né, que você tem dentro da sua cadeia. Então, seu fornecedor... Pensei que fossem os caras que seguravam a carne do churrasco, o stakeholder. São todos os parceiros que você tem desde
de quem te fornece a matéria-prima, tem até nessa cadeia os stakeholders indiretos, né? Então, alguém que minerou o produto e forneceu esse minério para a empresa, que transformou aquilo e te entregou, né, num produto já industrializado. Então, e nós temos que ouvir toda a cadeia de stakeholders para você tomar uma decisão. Então, se a empresa for ouvir um stakeholder que comprou o seu livro, ela vai descobrir que, além do que existe de saúde pública e além do que a empresa oferece, ela foi buscar como solução para o seu problema o seu livro. E as empresas do Brasil, as empresas no Brasil, já acordaram para isso? Elas já estão ligando lá e falando assim, olha, Steca, eu preciso que você venha aqui fazer essa palestra. Empresas, vamos fazer isso, vamos ligar para eles, Steca, eu posso te ajudar. Entendeu? E é isso que eu estou dizendo, porque se eu tenho que ouvir o meu stakeholder, e eu estou vendo que essas pessoas, esses estudantes, esses profissionais, essas donas de casa, elas estão precisando de uma ajuda e elas estão encontrando a solução. E elas estão optando pelo seu livro, elas estão te dando um feedback positivo. Então, essa questão... Você nunca fez um trabalho assim, então, de ir numa empresa e implantar como se fosse um sistema ou ir lá fazer uma palestra? Nossa, mas que ideia ótima que você me deu, Thiago. Acho muito legal. Não, eu já dei várias palestras, mas são muito focadas no pessoal, na transformação individual, que é uma coisa que eu acho fundamental. Porque você só tem um organismo mudado quando você tem a soma dos indivíduos mudados. Então, eu acho muito importante a gente não generalizar muito quando a gente está falando de ser humano, porque a individualidade, ela é fundamental. E outra coisa, os meus livros, como eu já te disse, eles são livros de acolhimento, de cuidar da saúde mental. O próprio nome, o próprio termo saúde mental é muito mal interpretado. Uma pessoa do meu convívio, formada em psicologia, quando eu falei da saúde mental, falou assim, não, a pessoa está ótima mentalmente, porque acha que saúde mental debilitada é uma pessoa que está esquizofrênica ou que está precisando... Né? O próprio termo saúde mental é muito novo para ser analisado dentro de uma organização. E as pessoas têm que ver vantagem nisso também, porque eu sou totalmente contra atitudes paternalistas, tá? Eu acho que não adianta só você dar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que aceitar e a pessoa tem que valorizar. Por que as sessões de psicanálise devem ser pagas? Não interessa como, porque as pessoas têm que valorizar aquele serviço, aquela hora que eles têm, porque aquela hora não é só do profissional, mas é dele também. Ele tem que botar a mão no bolso e entender. A gente tem que entender que dentro de uma organização existe uma responsabilidade, porque senão você cai naquele discurso de novo, né, do rico contra o pobre, da polarização, do patrão contra o... É importante ver que quem está num nível de gerência para cima perceba a importância de quem está para baixo e que as pessoas que estão ali embaixo também vejam a importância da tomada de decisão, né? Como você falou, é tudo muito dinâmico. Mesmo da estratégia ação e da jornada ao relato, você vê que isso daqui é totalmente dinâmico. O relato vem antes da jornada. Não é que a gente vive um momento quântico no mundo. A gente finalmente está podendo olhar para as coisas dessa maneira quântica. Mas mais importante do que olhar, mais importante do que tudo isso, é que as mudanças elas acontecem mesmo à revelia. Mesmo à revelia, a gente vai tendo ideias, né? Segundo a sabedoria akáshica, todas as ideias já estão aí, o homem só as acessa. Portanto, a evolução humana é um fato, ela vai acontecer. Né? Só para você falou da questão das mudanças climáticas, eu acho que é muito importante a gente ver a nossa responsabilidade individual no âmbito da nossa responsabilidade individual, porque a Terra, só falando de Terra, nem levando em consideração todo o sistema cósmico, a Terra já foi uma bola de fogo, uma bola de gelo, depois só gases, depois já teve samambaia gigante, dinossauro, já teve 3 extinções em massa. Então é muito importante que a gente veja todas essas questões no âmbito das nossas responsabilidades mesmo. Portanto, eu acho que saúde mental também vai por aí. Saúde mental também é responsabilidade, se responsabilizar e ver a sua parte naquele todo, né? Com tudo que isso implica.
Porque é muito fácil, isso é uma coisa que eu falo muito nos meus livros, é muito fácil você arrumar o ciclano, o fulano, a teoria, culpar e ficar confortavelmente sentado até no sofrimento, né? Às vezes o sofrimento é uma bengala. Sim, verdade. É muito complexo, né? Eu já ia fazer aqui uma pergunta do tipo, você acha que alguma coisa nessas fases todas da Terra foi tão complicado quanto o ser humano, tão destrutivo, mas eu não vou entrar nisso, não. Vamos... Bom, eu não saberia dizer porque eu não vivi as outras. Mas eu acredito que nós somos extremamente egocêntricos em termos de natureza, né? Porque a natureza ela dá um jeito. A natureza ela dá um jeito. O ser humano é mais um dos agentes de transformação. Mas eu não acredito que ele seja mais poderoso do que as erupções vulcânicas. Correto. Mas talvez mais destrutivo. Mas ele também é construtivo. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou, depois de já viver muito xiitamente a questão da ação do homem sobre a natureza, você tem que entender que o homem é um agente da natureza também. O homem é da natureza também. Não existe essa coisa de natureza e cultura. E então eu não sei te dizer, mas o que eu posso te afirmar é que tem muita gente muito mal educada. Isso é uma coisa que eu posso te garantir. Existem pessoas que a gente está falando aqui de grandes teorias, né, Tiago? As pessoas jogam o lixo na rua. As pessoas jogam sofá dentro do rio. As pessoas jogam lata de cerveja, bituca de cigarro, estão andando na calçada, elas jogam a lata de cerveja e a bituca de cigarro. Então, o que adianta a gente falar aqui da ação do homem que está fazendo efeitos se a pessoa não joga uma lata de cerveja na lata do lixo? Sabe o que um outro dia eu fui abordar um cidadão e falou assim, não, mas aqui tem muito pobre, eles pegam rapidinho essa lata de alumínio. Então, é sempre o outro que vai fazer, né? Provavelmente essa pessoa, esse cidadão, ele chegou em casa e reclamou do governo, que o governo não faz e que ele está pedindo uma aposentadoria, aí ele deu um jeito de arrumar uma aposentadoria por invalidez. E aí eu te pergunto, né? Tudo isso que é plantado no sistema de crenças, uma infantilidade com relação à responsabilidade, tudo isso está nas organizações também. Então, a mudança, a gente fala, é uma palavra que está desgastada, consciência, mas tudo é consciência. Consciência individual e consciência coletiva. Sim, mas aí nós passamos por uma questão muito delicada, que é a questão da educação. Hoje a gente fala em educação e aí existe uma educação... Eles querem separar, né? Uma educação que é da escola, uma educação que é dos pais. E eu fico pensando assim, nossa, mas a gente tem uma instituição, que é uma instituição educacional. Ela abre as portas, ela pega aquela pessoa, né? Numa fase de infância ou de adolescência, vai passar a semana inteira ali, às vezes 4 horas, às vezes 6, às vezes jornada integral. E ela não quer ter essa responsabilidade da educação, né? Então eles falam educação é em casa, na escola é escolarização. Eu acho um absurdo, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de evoluir dentro das ferramentas que a gente tem. E tem uma parte que é infantilização, tem uma parte que é empurrar o problema, né? Ah, não, essa educação é na sua casa. Poxa, mas ele está aqui longe dos pais. Se ele não tiver, né, também esse feedback desse educador, desse construtor cognitivo, de que ele tem que ter uma postura, fica muito difícil. E aí são os hábitos, né? A gente vai cultivando isso, é a cultura, né? A gente vai cultivando tudo isso dessa maneira em que as pessoas estão totalmente irracionais. Como você disse, ele joga um sofá no rio, depois alaga onde ele mora e ele culpa o governo, né? E as organizações são compostas de pessoas, como os governos também são. E aí vem falhas de comunicação. Só que eu queria voltar nessa questão da educação. Como você acha possível, dentro desse social do ESG, porque a empresa ela tem que ter uma relação boa com a comunidade do entorno, com seus colaboradores e com todo o impacto que ela causa. Às vezes ela está causando um impacto social que vai além do seu entorno, né?
Como você acha que a gente podia pensar na educação como uma ferramenta da empresa exercer o seu papel social e trazer esse benefício? Como você imagina? Como você, né, daria uma dica para isso? Bom, primeiro a questão da escola forma e a família educa, a escola educa e a família forma, a professora Roseli Saião já disse que já foi por água abaixo há muito tempo. Porque a escola forma educa e a família forma educa, porque você também tem que acompanhar a escolaridade do seu filho, não adianta um empurrar para o outro, né? Não adianta também a escola chamar a família o tempo todo porque a criança está tendo problemas de relacionamento. Você que deu um limite para essa criança, né? A gente vive uma falta de limite, um momento bem infantil do mundo, eu acho que a gente está vivendo. Mas se você perguntou especificamente como eu vejo a questão da educação da empresa. Tudo, para mim, parte da valorização do ser humano. É importante que você dê para a pessoa que ela é fundamental nessa engrenagem, que ela é uma pessoa importante, que ela importa, que o sofá que ela joga é muito importante, que ele é um cidadão importantíssimo para o mundo. Né? Eu acho que tem essa questão, por exemplo, que a gente vê na Idade Média, né? Que eles queriam conservar todo o conhecimento nas instituições e manter a população toda obscura, com medo da religião e tal, não sei o que lá. Achando que quem está por cima não está sofrendo com isso. Só que a humanidade inteira sofre com padrões negativos. Né? O que a gente está vivendo agora dessa polarização, dessa ultradireita, desses países que estão querendo voltar, porque volto àquela minha teoria, né? Quando as forças progressistas estão em andamento, as reacionárias ficam desesperadas. Só que a gente não pode mais viver essa dicotomia da revolução, porque a revolução o que é? Você evolui, daí você revoluciona, daí você não sai do lugar, a gente tem que fazer evolução. E a evolução do todo é a evolução do individual. No meu ponto de vista, tudo se resume à valorização do ser humano. É muito importante a gente fazer reforço positivo, muito mais do que criticar, porque você sabe que uma gota de amor é muito mais poderoso do que 1 litro de ódio. A partir do momento em que você começa a cultivar isso como uma ferramenta que você vai sentir no bolso, que você acorda para isso, você começa a pensar nos mecanismos para ação, né? Muito legal. Eu tenho pensado bastante, e várias vezes eu digo aqui, né? Porque você disse que quando você tem uma frente progressista avançando, as frentes reacionárias, elas fazem um contra-ataque, né? Só que eu repito isso aqui sempre. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de impacto socioambiental, a gente não está falando de um jogo de soma zero. Um jogo de soma zero é o poker, né? O dinheiro que está na mesa aqui, se você ganhar, eu perdi. Se eu ganhar, você perdeu. Não, essas questões, elas não são um jogo de soma zero. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Lógico. Eu não sei aonde que é vantajoso para o dono de uma indústria respirar o ar poluído. Não faz o menor sentido, né? Então, essas questões que a gente divide em quem é reacionário, em quem é progressista, e a gente está falando de coisas que são do bem comum. Então, me assusta muito. Eu lembro sempre, né, de uma charge que eu vi, em que tinha um barco afundando, e as pessoas que estavam na parte que ainda não estava submersa falavam, ainda bem que o problema não é com a gente. Né? Isso depois se popularizou. E eu acho que essa educação, então, não passa também por uma educação para conscientização? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tudo é um hábito. E, às vezes, quando a gente fica muito na teoria, talvez a gente possa perder a prática. Eu sou muito da teoria do simples, de dizer as coisas de uma maneira simples e de fazer aplicações simples. Eu estou lendo O Poder do Hábito e você vê como pequenas mudanças geram grandes resultados. Então, de repente, você pensar pequeno
que é praticamente um contrassenso do que todo mundo está pensando tão grande, talvez seja mais empoderador. Né? Eu sempre falo, eu uso muito a frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer para o mundo. Começa mudando você. Você quer mudar o outro? Muda você. Quer que o outro seja gentil? Seja você gentil. Né? Cada vez que você se deparar com uma oportunidade de ser gentil, agradeça a outra pessoa. Cultive esse hábito de agradecer. Quantas vezes você vê pessoas com muitas coisas, ou até com poucas coisas, mas que não são gratas pelas coisas que têm? Qual é a vantagem da pessoa não ser grata, me diz? Não, porque a insatisfação pode gerar um desejo de luta. Não é verdade. Você tem visto pessoas deprimidas, sem vontade de nada. Então, eu acho que em momentos críticos a gente vem com novas soluções. Mas os momentos críticos não precisam, acho que a gente vai aprendendo que você não precisa chegar lá no fundão do poço, que quando você percebe, você já vai tomando as devidas providências. E tem muita coisa para acontecer, né? O século XX acabou com todos os nossos parâmetros, né? de tempo e de gestão. O que eu percebo é que tem muita coisa boa surgindo, sobretudo no sistema de gestão empresarial. Eu tenho uma filha que trabalha com isso. E, embora exista muito discurso, né, muito greenwashing nas decisões, outro dia eu fui na entrega do prêmio Empreendedor Social, e o rapaz que ganhou, super jovem, devia ter uns 24 anos, ele falou assim, olha, muito obrigada por estar recebendo esse prêmio do Empreendedor Social, mas eu gostaria de dizer que existe um prazo para esse tempo, porque daqui a muito pouco tempo não vai fazer sentido você empreender não socialmente. É uma mudança que vai acontecer. Né? Você tem exemplos. Sabe o que acontece? Eu também, outra frase minha que eu uso sempre, eu falo assim, tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. Porque senão a gente já teria sido extinto como humanidade há muito tempo. Mas é que o mal é mais barulhento. Né? Então, você vê, por exemplo, esse empresário americano aí que está muito ligado ao novo presidente, né? O Elon Musk. Ele é um discurso muito complicado da gente assimilar no século XXI. E, no entanto, ele está lidando com uma tecnologia super de ponta. Então, é muita consciência nessa hora, é muito silenciar para você separar o joio do trigo. Interessante. Eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Você disse que há uma tecnologia muito avançada na mão dessa pessoa, mas uma visão de mundo retrógrada, ultrapassado. Seria isso? Exatamente. Exatamente. Ou não, né? Eu lembro quando o Bill Gates foi lá falar com ele sobre filantropia, que ele falou, não, eu não vou investir em filantropia, eu vou investir nos meus negócios, vou gerar mais empregos, porque eu acredito mais nisso. Não é errado. Não é errado ele pensar desse jeito, né? Agora, é muito errado você querer usar uma rede social para disseminar fake news. Então, é tudo tão dicotômico e são tantas opiniões travestidas de verdades que eu acho que tem um momento que você tem que ligar assim um silenciador, sabe? Que você tem que realmente se afastar um pouco e simplesmente viver, porque também é outra desculpa, né? A gente procrastina muito tentando resolver as grandes questões do mundo e não resolvendo as nossas próprias. Sim, eu gosto muito da Lúcia Helena Galvão, a filósofa, né? Na Casa Acrópolis, ela tem várias palestras e cursos, inclusive disponíveis na internet. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que o desenvolvimento da humanidade parou no Egito Antigo. Inclusive da filosofia, o que desmembrou depois em religião, teologia, tudo isso. E depois foi só uma transformação daquilo. E que nós não tivemos uma grande transformação enquanto humanidade, do ponto de vista de consciência e tal. E nós só tivemos avanços em áreas como ciência e tecnologia. A humanidade em si não acompanhou. E faz muito sentido esse pensamento dela, né? Com o que você colocou.
Como é que pode uma pessoa tá chegando numa tecnologia inimaginável, mas, por outro lado, a visão dela enquanto humanidade é uma visão totalmente distorcida daquilo que nós precisaríamos, né? Que ele tivesse criado de consciência. Mas eu acho que a gente... Vamos voltar agora. Não, mas eu queria só pontuar. Sim. A gente não pode... Como eu disse, né? Tem muito mais coisa boa do que ruim, mas o mal é muito barulhento. Então, eu concordo de que a gente, como humanidade, a gente está muito próxima do que a gente sempre foi. Mas eu acho que a gente está no limiar de um novo. Por isso que eu acho que essas questões estão tão afloradas. Eu acho que a gente está no limiar de dar um passo como humanidade. Quando eu comecei a estudar o social do ESG, do ponto de vista do ESG, a parte da governança, como é que os recursos humanos lida, né, com os seus colaboradores, eu gostei muito, né, desse consumo consciente que vem surgindo, uma geração que vai ser um consumidor mais crítico. E aí eu tenho visto hoje a geração Z, né, e as notícias que chegam e como está acontecendo essa relação com as empresas. E eu acho que eles trariam uma mudança positiva, mas eu acho que eles vão ser muito penalizados. Eu acho que o mercado de trabalho e o sistema como um todo não vai permitir tanta mudança em tão pouco tempo. Em uma única geração, eles transformarem tudo isso. Então, eu acho que eles vão pagar um preço muito alto, né? Mas eu acho que essas discussões poderiam ir muito longe. Então, a gente, antes de caminhar agora para o encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho mais, então. A gente abordou a questão social, né? Eu falei da sua empresa, da sua palestra nas empresas, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do livro, como ele ajudou as pessoas, como é que a pessoa vai, né, tendo acesso ao seu oráculo, ao seu livro, como é que ela consegue esse apoio que às vezes falta na empresa dela. Fala um pouquinho, dá uns detalhes aí, conta, dá um spoiler aí. Vou dar um spoiler. A gente é cheio de dúvidas. E muitas vezes para ouvir uma resposta, você precisa silenciar. Faz parte de uma conversa, né? Você falar e você ouvir. Eu criei esses oráculos, que são cartas, são 50 cartas, que têm respostas muito objetivas. Por que eu acho que os meus oráculos, as pessoas gostam, elas se relacionam com eles? Porque eles são diretos. Eu costumo dizer que o maior comunicador do mundo falava só para um dos maiores comunicadores do mundo, ele nunca falava sim ou não, sempre falava por parábolas e falava muito pouco, Jesus Cristo. Né? Ele deixava a pergunta para você, ele devolvia a pergunta. E, no entanto, isso de alguma maneira atinge as pessoas. Eu acho que as pessoas que quiserem consultar os meus oráculos, elas terão um tempo para si, que eu acho que é a maior bênção que a gente pode ter, o maior luxo que a gente tem é um tempo para si. Quando você se relaciona com um oráculo, você está se relacionando com uma sabedoria, não é com uma cartinha. Existe uma sabedoria por trás daquelas palavras. Portanto, para a tomada de decisões, para momentos críticos que você não sabe como agir, é muito bom você ter uma ajudinha extra. Antigamente tinha um livrinho, né, que era o Minutos de Sabedoria, né? Então a pessoa abria aleatoriamente. É o mesmo processo? O seu oráculo, a pessoa pega lá, escolhe uma carta aleatória, e seria assim? Olha, os meus oráculos, eles têm duas maneiras de você consultar. Primeiro, você sempre tem que pensar numa questão. Aí você mistura as cartinhas, né? Você pega as cartas, são as 50 cartas, você mistura as cartas e vai pensando na sua questão. Existe o método mais instantâneo, que é, você pensa na sua questão, escolhe uma carta e lê. Existe um jeito mais aprofundado, que é, você tira uma carta, essa é a sua situação presente. Você tira uma outra carta, essa é a sua situação pregressa, e você tira uma terceira carta, essa daqui é a sua situação futura.
Os meus oráculos, eles são frutos da minha experiência pessoal com muitos oráculos. Astrologia, runas, tarô de Marcélia, eles são uma vitamina batida de tudo isso que eu experimentei na minha vida. É muito importante que isso daqui, ele não é um vaticínio na sua vida, eles são insights para que você tome a sua atitude. De novo, não adianta você jogar a responsabilidade para o oráculo. Tá? Então, você está dizendo que o seu trabalho, ele não é uma coisa mística. Ele busca trazer uma catarse. Olha, a questão do místico... existe um componente que eu chamo que não é do racional, que eu coloco num âmbito da subjetividade, que ele é presente. Agora, eu não me relaciono muito misticamente muito com nada. Eu não dou um poder às cartas, né? Eu dou um poder para você usar essa ferramenta e fazer com isso o que você achar. Eu sou meio assim com relação a você delegar poder para os objetos, sabe? Então, você quer despertar insights e catarses e possibilidades das pessoas se inspirarem ou buscarem um apoio, uma mensagem, um caminho. Exatamente. É isso que eu quero. Legal. É isso que eu quero. Então, tá bom. Olha, eu adorei te receber. Agora a gente tem que encaminhar aqui para a finalização. E eu quero agradecer muito, né, você trazer aí toda essa experiência, toda essa trajetória de vida, os teus livros, a tua visão sobre sustentabilidade, sobre humanidade, sobre consciência, sobre educação, sobre ser coerente. Não adianta eu levar para Marte, né, numa espaçonave, todos os problemas que a gente tem aqui. Também não adianta eu levar para lá alguém para fugir dos problemas e deixar o restante aqui. Então, eu acho que esse despertar da consciência é a nossa grande tarefa, o nosso grande desafio, né? Então, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por esse bate-papo, pela partilha, pelos ensinamentos. E eu vou abrir agora para você fazer suas considerações finais, falar sobre o livro, onde compra, como que faz, como seria um contato para quem tiver interesse numa palestra. Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, Tiago, muito obrigada. Vou falar com o Tiago, em nome de todos que estiveram aqui conosco. Foi uma horinha deliciosa. Muito obrigada por abrir esse espaço para eu poder expor um pouco dos meus pensamentos e do meu trabalho. Todos os meus livros estão à venda em Amazon ou no site da editora, você não que quer é a mostrar Matrix. o livro? Olha. Do meio? Isso. Ó. Tem aqui, ó. Esse daqui já está esgotado, que é o Hoje é o Dia Mais Feliz da Sua Vida na capa de couro. Esse daqui você ainda encontra, que é o Hoje é o Dia Mais Feliz da Sua Vida, que é a outra edição, a edição em papel. Esse daqui é o meu primeiro oráculo, que é o Pergunte ao Oráculo, 50 cartas para você fazer uma transformação na sua vida. Esse aqui é o meu livro Portfólio Improvável, 2 anos de trabalho do meu trabalho plástico, com muitos textos legais, muito lindo. E esse daqui é o meu bebezinho, o Oráculo do Sucesso, que acabou de ser lançado agora em dezembro, e que são 50 cartas para você fazer as pazes com a sua realização pessoal. Muito bom. Eu peguei aqui Minhas redes sociais são Facebook Elisesteca, Instagram Elisesteca, e Elisesteca Work, que é um perfil portfólio só com trabalhos. Fala, e a carta? Tá. Conta tudo. Eu aqui, você falou do sucesso, eu peguei uma carta aqui para ver como é. Eu vou ler aqui para as pessoas verem como é. Não existe resultado positivo se não houver objetivo a ser alcançado. Planejamento é como mapa, indica a direção. Seja minucioso ao descrever o que quer. Tá? Então são mensagens aí bem, né? Você vê que não é místico, né? Não é místico, elas são bem realistas, Elas né? são realistas, mas é importante. Eu acho que é importante a gente perceber também que a espiritualidade, ela não ela pode ser muito prática. Eu não acredito nessa dicotomia dos mundos, sabe? Eu acho que é muito importante você aplicar as coisas para que elas existam nesse plano. Muito legal. Bom, eu quero então te agradecer. Muito obrigado.
parabéns pelo trabalho, pelos livros, pelos oráculos. Desejo muito sucesso, não só como profissional, mas desejo sucesso para esse lado desse ser humano que pensa, né? Que a gente tem que transformar, que melhorar, que evoluir, que se conscientizar. E é isso. Acho que a mensagem aqui hoje fica uma mensagem de que não adianta jogar toda a culpa do ESG para as empresas se o colaborador, se o consumidor, se o cidadão não fizer a sua parte, né? Então, vamos transformar. Eu acho que juntos nessa grande jornada, né? E que, independente do relato, independente da visibilidade, que a gente traga bons resultados. Então, muito obrigado, seja bem-vinda, as portas estão sempre abertas aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades para fazer esse bate-papo. Agradecer Maurício na técnica, Carole, agradecer aqui ao pessoal da Desan, Pateia, Prefeitura de São Paulo e a todos que nos acompanham. Muito obrigado e até o próximo Impacto ESG. Até.